Agora você vai aprender sobre uma incrível história de como uma das empresas mais bem-sucedidas do mundo surgiu. Se você ama conteúdo de negócios, prepare-se para uma surpresa, porque esta história vai explodir sua mente. Então, pegue uma xícara de café, sente-se e se prepare para se surpreender. Deixe-me levá-lo em uma jornada de volta aos anos 1960. Naquela época, a maioria dos americanos preferia fazer seu próprio café em casa, e não havia cultura de café urbano. No entanto, isso estava prestes a mudar graças a uma viagem à Itália de Gordon Balker, um estudante de Seattle que abandonou a faculdade. Em 1962, Balker descobriu o sabor do verdadeiro café em Milão e ficou instantaneamente viciado. Infelizmente, ele não conseguia encontrar o mesmo sabor em Seattle e tinha que dirigir até Vancouver, British Columbia, para obter café de qualidade. Uma noite, ele compartilhou sua história com seus amigos universitários Jerry Baldwin e Zev Siegel e propôs uma ideia: por que não abrir nossa própria empresa de café aqui em Seattle? Jerry e Zev amaram a ideia tanto que rapidamente começaram a transformar sua visão em realidade. Eles não tinham experiência, mas Zev Siegel assumiu a tarefa de encontrar um mentor para ajudar a tornar o projeto bem-sucedido. Na era pré-internet, Siegel vasculhou os catálogos telefônicos e jornais na biblioteca pública até encontrar o que o grupo estava procurando: uma empresa de café gourmet em Berkeley, Califórnia, chamada Patches, de propriedade de Alfred Patch, um imigrante holandês que ficou conhecido como o holandês que ensinou a América a beber café. Siegel ligou para Alfred Patch, que ficou mais do que feliz em ser o mentor do jovem empresário. Siegel ficou impressionado com a habilidade empresarial de Patch e seu profundo conhecimento dos grãos de café. Os dois se tornaram conhecidos regulares, e Siegel logo partiu para a Califórnia para aprender mais sobre o negócio do café. Jerry Baldwin e Gordon Balker também fizeram visitas à Califórnia, e Patch concordou em fornecer grãos de café para a empresa deles em Seattle. Os três sócios encontraram uma loja no Pike Place Market, que seria a primeira localização de sua nova empresa. Mas qual seria o nome? Baldwin e Balker estavam trabalhando para abrir outra empresa na época. Eles queriam fazer um documentário sobre música americana e chamaram sua empresa de Peacock em homenagem ao navio em Moby Dick. Avance até hoje, e o resto é história. A Starbucks se tornou uma das empresas mais bem-sucedidas do mundo, com receitas superiores a 29 bilhões de dólares em 2021. Mas a história de como tudo começou é fascinante e inspiradora. Então, aqui está a incrível história da Starbucks e como tudo começou. Espero que tenha gostado desta jornada e aprendido algo novo sobre uma das empresas de café mais populares do mundo. Se sim, não se esqueça de curtir e se inscrever. É grátis, e incentiva a gente a continuar. Esse empreendimento não deu certo, mas desempenhou um papel importante ao nomear sua empresa de café como parceiro de negócios de Balker, e Baldwin afirmou que as palavras que começam com Street eram poderosas e os fundadores escolheram Starbucks para ser o nome da empresa. No entanto, eles imediatamente se lembraram de Starbucks, o nome do imediato em Moby Dick. Peacock deu certo, mas os fundadores mantiveram a conexão. Moby Dick nomearam seu novo negócio Starbucks em 30 de março de 1971 com um pouco de dinheiro e quase nenhuma experiência comercial. Gordon Balker, Jerry Baldwin e Zev Siegel deram um salto de fé e abriram sua primeira cafeteria. No entanto, o Starbucks não era nada parecido com os bares expresso que serviam bebidas e café acabado de fazer. Em vez disso, eles vendiam grãos de café, chá e especiarias. O único café preparado que eles faziam era distribuído como amostras. Era uma tática de marketing para levar as pessoas a se envolverem com os empresários que visitavam café, e assim eles ficariam na loja e com sorte comprariam alguns de seus grãos de café. Aquela técnica de marketing funcionou. Palavra de sua propagação de inicialização, e Gordon Balker aproveitou ao máximo com sua experiência em jornalismo. Ele enviou uma amostra de seu café para Seattle Times. O colunista Don Duncan, que parou na loja, ficou viciado em mais algumas amostras grátis. Escreveu uma história entusiasmada. A Starbucks rapidamente se tornou um nome familiar em Seattle no final dos anos 70. A demanda por esses grãos de café torrados havia crescido e os fundadores estavam procurando expandir os negócios. Foi quando eles fizeram um recrutamento que mudaria totalmente a sorte da empresa. Howard Schultz, um ex-vendedor do Brooklyn, agora trabalhava como gerente geral da fabricante de utensílios de cozinha Hammerblast Tats. Quando a Starbucks chamou sua atenção, ele percebeu que a pequena empresa com sede em Seattle estava encomendando mais cafeteiras do que qualquer um de seus clientes. Maiores intrigado, Schultz decidiu fazer uma visita. Ele podia ver o potencial desta empresa e queria fazer parte dela. Schultz encontrou-se com Baldwin, Balker e Siegel com suas ideias nova-iorquinas e seu entusiasmo juvenil. Os três parceiros de negócios relutaram no início, mas Schultz foi persistente e finalmente ingressou na Starbucks como diretor de marketing. Ele sabia que a Starbucks
Poderia fazer muito mais do que torrar grãos de café. Ele conhecia a empresa, poderia alcançar maiores alturas e... Em 1982 ele descobriu exatamente como a Starbucks realizaria seu enorme potencial. Mais uma vez a resposta estava na Itália. Em 1982 Schultz representou a Starbucks em uma feira comercial em Milão. Lá ele deveria ser apresentado a cafeterias que também serviram como centros sociais. Os cafés expressos forneceram à sociedade milanesa um ponto de encontro onde todos os tipos de debates políticos e conversas locais ocorreram. Com uma xícara de café quente um jornal. Schultz ficou maravilhado com a experiência e estava convencido de que este era o futuro da Starbucks. Ele compartilhou o que tinha experimentado em Milão com os fundadores e lançou a ideia de transformar as cafeterias Starbucks em cafeterias que serviam café expresso. O que há de errado em servir café na xícara quando o negócio já está crescendo? No entanto, os fundadores estavam muito céticos de que haviam estabelecido a Starbucks como atacadista e não queria mudar muito seu modus operandi. A Starbucks abriu seu primeiro bar expresso em 1984. Mas as coisas não estavam indo tão rápido quanto Schultz queria e ele deixou a empresa em 1985. Ainda sob a influência dos cafés de Milão, ele abriu seu próprio café chamado Il Giornale, que em italiano significa que o jornal. Teve sucesso moderado com sua startup nos 2 anos seguintes. Em 1987 ele tinha investidores dispostos e dinheiro suficiente para fazer uma oferta à Starbucks. Por então Jerry Baldwin comprou 4 locations of Peet's Coffee e estava disposto a fazer um acordo nas negociações e o negócio quase fracassando. Schultz finalmente comprou a Starbucks com 3,8 milhões de dólares, que inaugurou uma nova era na empresa. Starbucks era uma marca de sucesso em Seattle e na época, mas a visão de Howard era torná-la a maior do mundo. Que ele assumiu como empresa CEO e começou sua missão de transformar a Starbucks em mais do que apenas um café. Ele queria transformar suas cafeterias em uma experiência cultural, primeiro em Seattle, depois nos estados e finalmente no mundo. Ele rebatizou suas lojas Il Giornale como Starbucks e rapidamente começou para expandir a empresa. Naquele mesmo ano a Starbucks abriu suas primeiras lojas fora de Seattle, em Vancouver, BC e Chicago, Illinois. Essa expansão externa continuou nos 5 anos seguintes. Em 1992 a Starbucks tinha 140 lojas em toda a América do Norte. A receita da empresa havia subido de pouco mais de $1 milhão em 1987 para 73,5 milhões de dólares em 1992. Eles estavam torrando mais de 6 milhões de libras de café anualmente. A empresa, o valor de mercado da Starbucks aumentou para 270 milhões de dólares. Foi quando Howard Schultz tomou outra grande decisão. Ele decidiu abrir o capital da Starbucks. Eles levantaram cerca de 25 milhões de dólares vendendo a 12 estacas e usaram o dinheiro para dobrar as lojas da Starbucks. Nos 2 anos seguintes a Starbucks tornou-se imparável durante os anos 90, abrindo em média 2 novas lojas todos os dias. Em 1996 a Starbucks saiu da América do Norte e abriu uma loja em Tóquio. Este foi mais um golpe de mestre de Schultz, pois um número recorde de japoneses viajou para os Estados Unidos na década de 1990. Seattle era um de seus destinos mais populares na época em que a Starbucks abriu em Tóquio. Muitos japoneses provaram seu café. Então, apesar de nunca gastar muito em campanhas de marketing, a Starbucks encontrou uma base de clientes leais no país. As recompensas foram visíveis nos próximos 5 anos. Como o Starbucks abriu 300 lojas no país e faturou 242 milhões de dólares em 2001. A essa altura Howard Schultz havia deixado o cargo de CEO e estava de olho na empresa. O sucesso à margem dos mercados livres e da ordem mundial capitalista estava alimentando a expansão agressiva da Starbucks. No entanto, a empresa estava perdendo sua alma. A Starbucks originalmente atraiu as massas por sua experiência única. Era para ser um ponto de encontro, um lugar para socializar, mas como eles competiam por mais lucro, a experiência se perdeu. Então, em meados dos anos 2000, a empresa perdeu muito de sua singularidade. Havia muitos Starbucks e com milhares e milhares de locais para atender a experiência do cliente. Acabou e a Starbucks não parecia mais a loja de bairro que começou, pois todos esses fatores estavam contribuindo para os lucros já decrescentes. Quando a recessão atingiu, o homem que transformou a Starbucks em uma corporação de bilhões de dólares foi chamado mais uma vez, desta vez, para salvar a empresa em vez de expandi-la. Em 8 de janeiro de 2008 Howard D. Schultz voltou como CEO da Starbucks após um intervalo de 8 anos. Ele estava observando o que estava dando errado. Ele descobriu que a rápida expansão da empresa havia distraído de fazer seus cafés um lugar convidativo com novos produtos. Um dos primeiros passos de Schultz como CEO estava escrevendo uma carta para os funcionários. No dia em que assumiu o cargo, a empresa deve mudar seu foco da burocracia para os clientes. Ele disse aos funcionários que o objetivo da empresa era reacendendo o vínculo emocional com os clientes. Schultz foi implacável. Ele liderou uma demissão em massa de executivos e funcionários e fechou centenas de lojas que não eram obtendo lucros, e em vez disso,
prejudicando a experiência do cliente. Um ano depois que Schultz assumiu o CEO, a Starbucks havia encerrado cerca de 18.400 empregos nos Estados Unidos e fechado quase 1.000 lojas em todo o mundo. Reconquistar a base de clientes fiéis da empresa. A empresa fez grande uso das mídias sociais para envolver as pessoas em suas iniciativas. A campanha da empresa My Starbucks Ideia foi um grande sucesso, onde os clientes trocaram ideias entre si e diretamente com a empresa. Mais de 93 mil ideias foram compartilhadas por cerca de 1,3 milhões de usuários nas mídias sociais. Isso aumentou o alcance da Starbucks e eles recuperaram parte de sua reputação perdida. Uma das principais decisões de negócios que ele tomou foi uma expansão agressiva nos mercados chineses. Hoje a China é o segundo maior mercado da Starbucks e gera quase 15% da receita da empresa. Em 2020, a Starbucks havia se expandido para mais de 80 países, com mais de 30 mil lojas em todo o mundo. A receita estava nas alturas, mas a empresa foi atingida por uma grande controvérsia. Acho que com 29 bilhões de dólares em receita e uma rede global de lojas, a Starbucks poderia cuidar bem de suas cadeias de suprimentos, mas esse não foi o caso. Em 2020, uma investigação revelou que crianças menores de 13 anos trabalhavam em fazendas na Guatemala que fornecem a cadeia com seus feijões mundialmente famosos. Enquanto a Starbucks ganhava bilhões, essas crianças não tiveram tanta sorte e ganhavam menos de 5 dólares por dia em média, enquanto alguns nem ganhavam $1 para uma empresa tão grande em criar uma base de clientes leais e preocupando-se com as pessoas. A investigação foi uma grande mancha. Starbucks mais tarde esclareceu que a empresa não havia feito nenhuma transação com as fazendas nos últimos anos. No entanto, isso não era a primeira vez que a Starbucks foi envolvida em uma grande controvérsia trabalhista. 2 anos antes, fiscais do trabalho locais no Brasil publicaram relatórios ligando a Starbucks a uma plantação onde os trabalhadores eram forçados a viver e trabalhar em condições imundas. A Starbucks havia dado a mesma explicação que a empresa não fez nenhuma transação recente com essas plantações, mas isso não impediu que uma onda de críticas chegasse à Starbucks. Quando a Starbucks passa 50 anos após sua criação, tornou-se parte da vida cotidiana americana. É difícil imaginar um mundo sem uma Starbucks em cada canto. A história da corporação é fascinante e ensina algumas lições valiosas sobre como alcançar e manter o sucesso, às vezes, mesmo às custas dos outros. O que você acha da Starbucks, certo? Se você é um fanático por café e se aprendeu algo novo com isso, clique no botão de inscrição e ative o sininho para ser o primeiro a ver nossos novos vídeos. Fazemos mergulhos profundos como este toda semana, onde descobrimos os segredos